passada traz um deslumbre nos olhos de quem vai degustar aquele produto, ou pão, ou bolo, não é? Ou outra espécie de alimento. Então, o texto que nós lemos nos ensina de como nós não devemos usar o fermento da doutrina pagã para o cristianismo. Então, percebam o tema: não tenha vida cristã azeda. Então, nós entendemos que quando uma pessoa recebe Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, o velho homem foi crucificado com Cristo. É isso que a Bíblia diz. Na carta de Romanos, na carta de Paulo a Romanos, no capítulo 6 e versículo 6, Paulo diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Então o homem foi crucificado. Então nós entendemos que a vida velha é coisa passada, mas quando nós entendemos que aquela vida velha deve estar morta, sepultada, aniquilada, exterminada, mas parece que algumas pessoas não enterraram a velha criatura, ainda não aniquilaram, ainda não exterminaram ela ainda continua um pouco acesa, parece que há fumaça, ainda esperando uma vibração, um vento para que possa acender aquela chama da velha natureza. Então o velho homem deve estar crucificado com Cristo Jesus. Então Jesus nos ensina da seguinte forma, vamos olhar o texto, quando Jesus nos ensina, ele diz o seguinte: em primeiro lugar, devemos resistir à tentação. Observamos aqui essa perícope do versículo 1 ao versículo 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegado a tarde, dizei haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Percebam que Jesus, ele citou as escrituras, citou o contexto da vida, da cultura do povo hebreu. Jesus estava ali entendendo que o povo hebreu era dominado por outros povos, e Jesus ali identificou dois grupos de raciocínios, de ideias diferentes, segundo o Pentateuco, segundo a lei mosaica, que eram os fariseus e os saduceus, esse grupo aqui, que tinha algumas diferenças de ideias com relação à teologia, né? Com relação ao Messias, com relação à vida que eles deveriam prestar a Deus, como eles deveriam viver a Deus. Então, o caso aqui dos saduceus e dos fariseus não era apenas o questionamento de aprendizado. Questionar, nós quando participamos de algum debate, de alguma palestra, é salutar, para desenvolvermos a nossa maturidade cristã, o nosso conhecimento. Isso é muito bom, quando nós nos preocupamos no aprendizado. Então, algumas perguntas precisam ser respondidas. Nós precisamos
saber, e nós só iremos aprender se nós questionarmos alguma coisa. Mas a ideia dos fariseus e dos saduceus não era essa, não. Eles queriam mesmo, era prejudicar, era perseguir, era tentar. Então eles estavam sendo tentados pelo mal, e eles estavam sendo pressionados a pegar Jesus em contradição e humilhar o palestrante. Eles queriam isso, pegar Jesus, como dizer assim, em calça curta, não é? Ou deslizando. Então, eles queriam que Jesus falasse alguma bobagem para que eles humilhassem Jesus publicamente. Nós devemos, amados, para nossa aplicação, que os nossos questionamentos não sejam nesse molde, né, nesse molde de perseguição, de usurpar o direito do outro, de querer humilhar o palestrante, de querer, no caso da perseguição mesmo. Olha, percebe que Jesus é assim: uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado. Então Jesus estava percebendo a intenção do coração. Então, para a nossa aplicação, nós devemos nos armar com toda a armadura que nos é possível no aprendizado, para quando chegar alguém querendo nos ludibriar, querendo injetar em nós ensinamentos que não comungam com a palavra de Deus, e nós estamos firmes, inabaláveis, resistindo esses ensinamentos e não aceitando e respondendo segundo a luz do Evangelho. Nós temos que fazer isso agora, enquanto estamos estudando, na calma, tempo para pesquisar, tempo para ler, tempo para analisar, porque na hora da decisão dificilmente teremos esse tempo de análise, de reflexão, de avaliação. A hora de aprender é agora. Efésios capítulo 6 e o versículo 13, Paulo diz, Efésios capítulo 6 e versículo 13, Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, resistir nos dias maus, para que quando ficar difícil, nós estarmos firmes, e firmes na fé. Primeiro, resistir. Em segundo lugar, Jesus nos recomenda a prevenção. Vejam a importância da prevenção. E nós estamos vivendo dias atípicos de prevenir. Então, quando nós obedecemos algumas normas do Ministério da Saúde, dos médicos, nós estamos nos prevenindo. Quando nós desafiamos a ciência e a cultura, muitas vezes nós corremos riscos, e às vezes irreparáveis. Então, o fato de nós estarmos usando máscaras, as cadeiras bem distanciadas umas das outras, de falar com as pessoas, principalmente aquela que nós não conhecemos, em fila de bancos, não é? Em fila de posto de saúde e de mercantil. Então, nós devemos manter a distância, nós devemos evitar a espirrar, não é? Então, ter o cuidado de usar o álcool gel nas mãos. Então, todas essas recomendações é salutar, e não nos custa nada em obediência. Nós estamos nos prevenindo e obedecendo algumas coisas. Agora, queridos, vamos aqui ao texto. Do versículo 6 ao versículo 10, quando Jesus faz essa
recomendação, ele diz: Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5.000 pães para 5.000 homens, e de quantos alforjas levantaste? Nem de 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Percebam, quando Jesus diz assim: adverti e acautelai-vos. Então, se previnam de ter uma vida ligada a mim, de uma forma azeda, ranzinza, sem sentido, só na formalidade, me seguindo pelas coisas que vocês estão vendo, para adquirir bem materiais, para se darem bem na vida, ou para parecer que tem uma religião, que são pessoas educadas. Esse não é o sentido de seguir a Jesus, de ouvir o Evangelho, de estudar a Bíblia. Então Jesus advertiu as pessoas que não fossem apenas formais, mas tivessem no coração o verdadeiro Evangelho, e essa é a recomendação. Olha o que Jesus diz, quando Jesus fala que nós devemos acautelar-nos, é justamente isso, é para termos proteção, nos resguardar. Então, quando é que nós nos resguardamos? Quando é que nós estamos nos prevenindo? Quando vier outro vento de doutrina? É quando nós estamos estudando, estamos firmes na fé. Porque tem coisas que são na aparência. As pessoas usam as escrituras sagradas, às vezes, como pano de fundo, para tirarem proveito das pessoas. Temos que ter muito cuidado. Previnam-se, resguardem-se, se acautelem, observam. Então essa é a advertência de Jesus. Jesus recomenda que nós devemos nos prevenir dessa forma. Deixa aqui algumas perguntas para nossa reflexão. O que você faz aqui hoje? Não só dentro desse templo, mas como cristão. Por que e para que você lê a Bíblia e estuda a Bíblia Sagrada? Apenas para ter conhecimento? Para responder perguntas? Ou para ficar questionando algumas argumentações de alguns palestrantes? Aí quando Jesus diz: por que razoais entre vossos corações? Vocês querem só aquilo? Vocês querem só a bênção? É só a bênção que vocês querem? Ser abençoado, não querem nem pagar o preço pela fé? No versículo 9, Jesus diz assim: não compreendeis ainda, nem vos lembrais? Ora, vamos nos lembrar dos estudos. Aqui, por exemplo, numa igreja batista, nós temos estudo para crianças, berçário, amigo de missões, crianças de 0 a 7 anos, aí de 8 a 16 anos, nós temos mensageiras do rei para as meninas, temos embaixadores do rei para os meninos, ensinamento direcionado às meninas e aos meninos, às crianças. Nós temos a nossa juventude, com ensinamentos direcionados aos jovens. Nós temos a nossa união feminina, nós temos a união de homens, nós temos a união de casais. Nós estudamos as escrituras sagradas para nos prevenir contra qualquer cilada do diabo, contra qualquer astúcia
do diabo. É dessa forma que nós devemos nos lembrar e compreender a viver uma vida cristã de forma autêntica e sincera. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina que nós devemos aprender e compreender a não ser um cristão azedo. Versículo 11 e versículo 12. Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Percebam isso, que nós devemos compreender e aprender. O interessante é que esse aprendizado, ele só é firmado, confirmado, quando nós pomos em prática. Mas o que é interessante, irmãos, é que muitas coisas parecem boas, muitas coisas abençoam as pessoas, entre aspas, muitas coisas. O grande reformador, Martinho Lutero, ele disse uma frase emblemática, que deve ser vivida por cada cristão. A frase é o seguinte, não só uma frase, o texto é o seguinte: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Aí você diz assim: mas pastor, ali está dando certo aquele projeto, porque está acontecendo coisas maravilhosas. Ora, mesmo que faça chover milagre, nós devemos resistir a algum ensinamento que não se enquadre com as Escrituras Sagradas. Vamos supor que nós façamos aqui uma campanha, e dentro dessa campanha eu traga uma fita para você amarrar no seu braço, e eu vou orar por essa fita, e eu vou lhe entregar pessoalmente, porque eu sou ungido de Deus, e vou consagrar essa fita, e você será abençoado. Aí, você vem receber a fitinha, que ela foi ungida, e você amarra no seu braço e leva como um amuleto. Aí você começa a se sentir bem, você começa a sentir que há poder em sua vida. Aquela fita você não se separa mais dela, não é? Aí se torna uma coisa mística. Isso é falácia, isso não é evangelho, isso é mentira, e nós devemos refutar isso, rejeitar isso, inclusive ter nojo dessas coisas que nos desviam de Cristo, que nos afastam de Jesus e nos centralizam no homem, na matéria. Ah, mas eu vou subir o morro, e vou orar lá em cima do morro, e vou depositar as minhas angústias em cima do morro, e eu vou subir de joelho, para mostrar a minha sinceridade diante de Cristo. E isso é sacrifício de tolo. A Bíblia diz claramente isso. Isso é sacrifício de tolo. Pois o sacrifício que Jesus fez é suficiente para que nós possamos ter uma vida cristã alegre, sincera diante dele e para a glória dele. Então, queridos, um crente azedo, fermentado, contaminado pelo fermento do fariseu,
ele está com a sua doutrina estragada, apodrecida, se torna uma pessoa mal-humorada, irritada, pessoa azeda. E a Bíblia diz que nós devemos aprender as Escrituras, porque julgamos nela ter a vida eterna. Devemos aprender as Escrituras, porque nela é que nós aprendemos a viver com Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero trazer a conclusão falando o seguinte: não se empolgue pelos gritos frenéticos e impetuosos de alguns pregadores e palestrantes, nem por pregadores melancólicos e românticos, que falam alegoria humanista, que tem aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Vejam, examine tudo aquilo que está sendo ensinado. Se tiver com fermento, rejeite para a glória de Jesus. E assim, queridos, você não terá uma vida azeda, ácida, estragada nem fermentada. Viva a vida cristã intensamente com Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que tem nos trazido vida e prazer de viver, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para a boa compreensão da Tua palavra e nos livra, Pai querido, de tudo aquilo que queira nos afastar de Ti. Fermentos de religiosos, fermentos de pagãos, tentação mundana, ó Deus, dinheiro fácil, tudo aquilo que queira nos afastar de Ti, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai, para que sejamos, ó Deus, cristãos, alegres, satisfeitos, abençoado e abençoador. Para a glória de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Vamos adorar a Deus com mais um cântico, na instrumentalidade da nossa diaconisa, irmã Vera. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu
Então, quero aqui agradecer aos irmãos que estão presentes e os irmãos que tiveram a paciência de estar online, né? E Deus abençoe. E também pedir aos queridos que, quando confirmarem a presença no culto de domingo, não faltem, porque vai tirando vaga de outros, tá certo? Mas confirme comigo, no meu privado. Isso vale até para mim. Eu tinha confirmado que vinha e terminei viajando e não vim, né, para o culto. Então, estou falando aqui para todos nós, tá certo? Mas é bom que todos estejam aqui, porque tem vaga para todos. E se vierem todos, nós temos o nosso pátio lá fora também, que nós poderemos colocar o data show ali e ter um telão ali, em nome de Jesus. Então, não é problema para nós termos as pessoas na igreja. Eu sei que não virão, né? Nem todos estarão aqui. Então, não tenha medo de, se você não faz parte desse grupo, né? Não tenha medo de estar no templo, para a glória de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por ser possível te louvar, te adorar, e nós cremos na tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui. Abençoa, Deus querido, as famílias, abençoa aqueles, ó Deus, que ainda estão com problema de saúde, não tenham ainda conhecimento de enfermos, membros da igreja, ainda doente de forma grave, graças a Ti, Pai, mas mesmo que tivesse, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor é Deus, e queremos, ó Deus, te louvar, não só pela circunstância do momento, mas pelo que o Senhor é, por aquilo que nos espera, pela esperança da vida eterna e o verdadeiro prazer de viver, Pai. No nome de Jesus, nos despede em paz, e que nós possamos, enquanto tivermos vida, te louvar e te adorar de forma congregacional, para a honra e a glória de Jesus. Eu te peço, nós te pedimos. Amém.